Olá, aqui Felipe Restini. Bem-vindo à sala de aula do colorista profissional número 5, onde eu vou te mostrar por que a matemática da colorimetria está errada. É isso mesmo. E antes de eu começar a te explicar, te provar que a matemática da colorimetria está errada, eu quero te contar uma história para que você consiga absorver melhor essa aula. E a verdade é a seguinte: há muito tempo atrás, lá bem antes de Cristo, todos acreditavam que a Terra era assim, ó. A gente tinha a superfície da Terra e a gente tinha o céu. Acreditava-se que a Terra era plana. Você já deve ter visto esse desenho em que até o mar cai aqui, né? Você tem o mar aqui, Terra aqui. E a verdade é que acreditava-se que a Terra era plana. Por quê? Porque era só o que as pessoas que estavam ali conseguiam enxergar. O que eles conseguiam enxergar? Eles conseguiam enxergar onde eles estavam, eles conseguiam enxergar o mar em volta deles, e eles enxergavam, igual você olhar para o céu, dar uma olhada para o céu, você vai ver que parece que o céu faz uma curva, e era isso que eles achavam que era o planeta Terra. E aí foi Pitágoras, lá no século 6 a.C., que começou a falar que a Terra, na verdade, era redonda, ou esférica, né? Ela não é exatamente um círculo, uma bola, mas ela é esférica e, enfim, ele introduziu esse lance que aí depois, até hoje, é o que a gente vê. Hoje em dia a gente o ser humano já conseguiu ver o planeta Terra do espaço e conseguiu comprovar aí que a Terra era redonda. E a verdade é que demorou para esse pessoal aqui enxergar, entender e acreditar que a Terra era redonda. E tá tudo bem, o que eu vou apresentar aqui para vocês é justamente a Terra redonda. Por quê? Porque até agora todo mundo acredita que a Terra é plana, todo mundo acredita piamente que a matemática da colorimetria é o que vai salvar a vida dos cabeleireiros, é o que faz um cabeleireiro fazer as cores mais bonitas e etc. E eu vou te mostrar que, na verdade, isso é um engano. Né? A matemática na colorimetria, ela tem uma importância muito menor do que você pode imaginar, muito menor do que é pintado por aí. E olha só, inclusive eu estava conversando com um grande amigo meu, que ele, só para você entender, esse meu amigo, ele trabalhou por muito tempo numa grande multinacional de coloração, numa grande multinacional de produtos profissionais, e ele foi técnico lá durante muito tempo, lá atrás, né, já faz bastante tempo isso, então ele pegou uma época diferente da época que nós estamos vivendo hoje, e ele é uma das pessoas que eu converso muito porque ele teve esse ensinamento da colorimetria do jeito que eu acredito que tem que ser, do jeito da Terra redonda, né? Ele teve a chance também de estudar com grandes mestres aí da nossa profissão. E o que ele me contou, que eu quero compartilhar com você? Ele me contou que essa história da matemática da colorimetria foi uma coisa que não foi criada junto com a coloração, né? Isso foi desenvolvido depois. E olha só que interessante, a matemática da colorimetria, no nosso caso, no caso do cabeleireiro, foi criado depois com o intuito de vender mais colorações. Por quê? Porque para muitos, naquela época, a colorimetria era algo difícil de entender, né? E a verdade é que a marca de coloração precisava vender coloração e eles começaram a simplificar isso. Qual que é o problema quando a gente simplifica qualquer coisa? Por exemplo, você pega uma receita de bolo, né? E você pega uma receita de bolo e ela é muito complicada, tem todas as nuances, tem que bater assim, tem que esquentar até temperatura tal e fazer banho-maria, etc. Esses dias até eu estava tentando fazer um buttercream e eu falei, cara, vamos pegar essa mais simples aqui. E a verdade é que ficou tão doce que a gente não conseguiu comer, ficou intragável. Por quê? Porque eu quis ir pelo lado simplificado. E quando a gente vai para o simplificado, a verdade é que a gente nunca consegue chegar no ápice, a gente nunca consegue chegar no 100% de aproveitamento daquilo que a gente quer fazer. Então, se numa receita de bolo a gente tem isso, você imagina numa ciência um pouco mais complexa que é a colorimetria, né? Que a gente trabalha aí com química, com física e tudo mais. E não fica assustado, porque na verdade é bem simples entender a colorimetria, a gente só precisa entender que pode ser que você esteja vendo a Terra plana. E aí
você precisa abrir a sua mente para o que eu vou te falar aqui, né? E não adianta falar, ah, não, a matemática é essa sim, eu só quero ver o que ele tem a dizer. Na verdade, abre essa cabeça e depois, se você achar que você quer continuar acreditando que a Terra é plana, tá tudo bem. Aliás, até hoje, no século XXI, tem gente que ainda acredita que a Terra é plana e tá tudo bem. Cada um acredita no que realmente quer acreditar. Mas eu vou te mostrar por que a colorimetria está errada. E, enfim, terminando a história, o que acontece é que foi criada essa matemática para simplificar o entendimento da colorimetria, mas era mais para simplificar para quem já sabia. E o que aconteceu é que isso se tornou a base do ensinamento da colorimetria até hoje, o que não poderia ser, porque a colorimetria tem uma base muito mais profunda, tem alicerces muito mais profundos. Então, quando você vai construir uma casa, você precisa ter alicerces profundos. Por quê? Para você subir essa casa com segurança. É a mesma história dos 3 porquinhos. Porquinho que fez a sua casa de palha, que foi rapidinho, o outro que fez a casa de madeira e o terceiro que ficou trabalhando um tempão para fazer a sua casa de tijolos, fez toda a fundação, os alicerces e construiu essa casa de tijolos. E a verdade é que o porquinho da casa de palha já estava brincando há muito tempo e o de madeira também, enquanto o porquinho da casa de tijolo estava construindo a casa dele. E aí o que aconteceu? Você já sabe, o lobo mau veio, soprou a casa de palha, derrubou rapidamente, depois derrubou também com um pouquinho mais de dificuldade, derrubou a casa de madeira e por fim, quando ele foi para a casa de tijolos, ele soprou e a casa nem se mexeu. E a verdade é que o que eu vou te explicar aqui é justamente como construir uma casinha de tijolos quando você entra na profissionalização, né? Quando você se torna um colorista profissional. Um profissional, ele tem que ter toda a sua profissão, toda a sua carreira construída sobre bases sólidas, sobre bases de uma casa de tijolo, ou, quiçá, sobre bases para construir um arranha-céu em cima. E é isso que eu quero dar para você, a real base da colorimetria, a colorimetria verdadeira, para você entender por que a matemática está errada. Sem mais delongas, vamos lá, vamos entender o porquê que essa colorimetria está errada, tá? E para começar a te explicar, eu preciso que você entenda algumas coisas básicas realmente, mas que provavelmente você vai entender de um jeito diferente, que provavelmente você já entendeu. Então nós temos três grandes conceitos dentro da colorimetria, tá? O primeiro deles é o conceito de tonalidade. Que pode ser confundido com o conceito de fundo de clareamento também. Então, só para citar aqui para você os três, tá? É tonalidade, matiz e fundo de clareamento. E você vai descobrir também que existe um outro estudo que eu nunca vi ninguém falar, mas que facilita muito e principalmente te traz uma luz muito grande para quando nós vamos fazer tonalizações e escurecimento de cabelo, que é o fundo de escurecimento. É verdade, se a gente tem o fundo de clareamento, por que a gente não tem o fundo de escurecimento se a gente faz as duas coisas? Você vai entender por que existe esse fundo de escurecimento e por que ele é diferente do fundo de clareamento. Mas vamos lá, passo a passo, eu preciso te explicar primeiro tonalidade, senão você não vai entender esse lance do fundo de escurecimento. Então, tonalidade é uma dos conceitos mais simples da colorimetria, que é o que? Eu trouxe aqui uma tabela, eu estou aqui com uma tabela aqui, tá? Não importa a marca que você usa, aliás, eu ensino para todos, eu não ensino para marca nenhuma, então comigo não importa a marca que você usa, tudo que eu falar aqui vai dar certo, diferente de alguns conceitos da matemática da colorimetria, que nem sempre dá certo para toda marca. Então o conceito de tonalidade, ele é o único conceito que é realmente universal, ou seja, toda marca de coloração tem uma graduação aqui de tonalidade, que é a graduação claro-escuro. Então olha lá, tonalidade é a graduação claro-escuro, ou seja, que vai do 1 ao 10 ali, né? Então é o gradiente claro-escuro, tá? Então ele vai do claro ao escuro. Ah, Felipe, a minha marca não tem número 1. Tudo bem, ela não tem, mas essa é a graduação. Se ela começa no número 3, ela não começa no preto, né? Ela começa ali no castanho escuro, castanho escuríssimo, etc. Cada um dá um nome, mas a verdade é que a graduação é bem universal, indo aqui do 10, o mais claro, para o 1, né? Ou para o 2,
ou para o 3. Tem algumas marcas que começam só no 3. E tá tudo bem. Isso daí não influencia muito, tá? Então, esse é o primeiro conceito, tonalidade. É a graduação claro, escuro. E o que você precisa entender sobre tonalidade é que é o seguinte. Aqui, ó, quanto mais claro, menos pigmento tem. E quanto mais escuro, mais pigmento. Parece óbvio isso que eu estou falando, né? Que quanto mais claro, menos pigmento, mais escuro, mais pigmento. Mas a verdade é que você vai entender que isso aqui vai ser uma das bases para eu te mostrar como a coisa não funciona bem do jeito que provavelmente você aprendeu. Então tá claro isso aqui? Quanto mais claro, menos pigmento. Quanto mais escuro, mais pigmento. E a gente tem uma graduação universal de 1 a 10, ok? E aí a gente passa, então, para o segundo conceito, mais importante, que é o conceito de matiz. O que é matiz? Ora, se tonalidade é a nossa graduação claro e escuro, que é universal, a matiz é a cor em si. Né? É a graduação de cor, é o gradiente de cor. O que isso quer dizer? Quando a gente anda de cima para baixo na nossa tabela, a gente tem a graduação claro e escuro, a gente tem as nossas tonalidades. E quando a gente anda de lado na tabela, o que a gente tem é a graduação de cor ou matiz. Então aqui, ó, é a graduação de cor. Ah, Felipe, matiz então é nuance, matiz é reflexo, matiz... Não, matiz é matiz, tá? Nuance, por exemplo, ela pode ter ali uma mistura de matizes, mas o que você precisa entender é que essa matiz ela tem uma graduação que ela vai passando de cor em cor. Então, só para você entender, a gente pode ter um cabelo ou uma coloração, tonalidade 8, por exemplo, e ela pode ter várias matizes. Né? Por exemplo, a gente tem verde claro e verde escuro. Se você tem um verde claro e um verde escuro, qual que é a diferença? A matiz é a mesma, é verde. E aí a tonalidade é que muda, porque o verde claro tem uma tonalidade mais clara, o verde escuro tem uma tonalidade mais escura. Então a matiz é justamente isso, né? Então, por exemplo, aqui a gente não tem verde, né? Igual o exemplo que eu dei, mas a gente tem, por exemplo, vamos ver aqui o que tem mais aqui, ó. A gente tem os acobreados, e olha só que bacana. A gente tem o cobre do 5, do 6, do 7, do 8. Então a gente tem o cobre, o castanho cobre, o loiro escuro cobre e assim sucessivamente. Então a gente tem a graduação de cor aqui da matiz, né? E, bom, vamos lá. Uma outra comparação que a gente pode fazer aqui em matiz, muito interessante, é com a música. Eu não sei se você tem afinidade com música, mas a verdade é o seguinte, ó, a gente compara a tonalidade como se fosse o tom da música mesmo, né? Tom, tonalidade. E a matiz, a gente coloca as variações de nota. Então, por exemplo, na música a gente tem o Fá, tá? Que seria o tom. Fá. Só que dentro do Fá, a gente tem o quê? A gente tem o Fá com sétima, o Fá maior, o Fá menor, o Fá com quinta, o Fá diminuto. A gente tem um monte de variação de nota dentro do Fá. É a mesma coisa aqui, quando a gente tem uma coloração na tonalidade 8, a gente vai ter uma gama de matizes gigante para a gente trabalhar. É a mesma coisa do bolo. Se você pega, por exemplo, uma farinha. Farinha é farinha, é a tonalidade. E a matiz? A matiz é se ela é farinha de trigo, farinha de rosca, farinha de mandioca, farinha de arroz, farinha de amêndoas, farinha de coco. E essa gama gigantesca de tipos de farinha ou tipos de cor dentro de uma mesma tonalidade. Então isso precisa estar muito claro para você, para a gente começar a entender o porquê que a matemática da cor está errada. Essa matemática da colorimetria ensinada por aí está errada. E aí a gente entra na questão o quê? No grande problema da matemática, que o primeiro deles é a questão da tonalidade. Existe uma crença de que quando, e agora eu preciso da sua atenção aqui, de que quando a gente vai criar uma coloração, né, e a gente tem, por exemplo, a gente quer criar um 6, vamos falar primeiro de tonalidade, depois eu vou falar de matiz. Então, a gente tem um 6, tá?
e a gente precisa de uma coloração 6 para fazer uma determinada coloração. E aí, os matemáticos da cor dizem o quê? Para você pegar, olha só, um 5 e um 4, um 5 e um 7, desculpa, porque aí você soma, né? 7 mais 5, que dá 12, e divide por 2, porque são dois números que você está somando, e aí você tem o 6. Legal, né? Muita gente usa esse tipo de conta aqui, e a verdade é que ela não funciona muito bem, sabe por quê? Lembra essa história aqui de que quanto mais escuro, mais pigmentado, de quanto menos escuro, menos pigmentado? Pois é, a pigmentação do 5 para o 6, do 6 para o 7, ela não é tão certinha desse jeito, ela não é tão uniforme desse jeito, tá? Por quê? Até porque a gente tem aqui uma diferença grande de oxidação, né? O que a maioria do pessoal não conta, olha só, que são os grandes poréns da coloração, é o que, ó? A gente lida com uma cor que é oxidativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é que nem qualquer... Igual eu estou escrevendo aqui nesse papel, que eu pego a caneta vermelha, escrevo, ela sai vermelha. Eu pego a caneta azul, escrevo, ela sai azul. Pego a caneta preta, ela sai preta. Né? O que a gente precisa entender é que quando a gente usa coloração de cabelo, a gente precisa de uma reação química, que é a química de oxidação. E sabe como funciona isso daí? A gente pega, se você pegar uma coloração, agora se eu pegar uma coloração de cabelo e colocar aqui nesse papel branco, quando você bate no pote, você deve ter visto isso, a massa da coloração tá que cor? Tá branca, né? A não ser que você pegue um vermelho, que tá um vermelho, mas não é o vermelho que ele vai ficar. E aí você passa aqui, ele vai estar branco, ou vai estar aquele vermelho X, e aí você deixa contar o tempo de pausa, que ele vai virar outra cor. O que acontece? Quando a gente tem a oxidação, para que serve a oxidação? A oxidação serve para oxidar o pigmento natural do cabelo, né? Ou seja, degradar esse pigmento natural, uma parte desse pigmento natural, e revelar o pigmento da coloração. Então a gente pega a coloração que tem uma cor branca, esbranquiçada, né? Que é a massa ali da tinta, coloca ali essa coloração no pote, coloca o oxidante. E aí com o tempo isso vai revelar o pigmento. O pigmento não é um pigmento revelado, não é um pigmento pronto. Então a gente precisa revelar isso daí. E quando a gente passa pela oxidação, a verdade é que a gente tem uma influência muito grande, principalmente quando essa oxidação oxida o cabelo natural, que está por baixo ali, seja ele branco, seja ele pigmentado natural. E isso aqui acaba não funcionando direito, tá? Primeiro por causa dessa questão da oxidação, né? E segundo por causa da questão física, o brilho, o reflexo da cor, né? Então a gente sabe que cor, ela é uma onda de cor refletida. Então, por exemplo, eu não vejo esse quadro aqui. O que eu vejo desse quadro aqui é a luz que bate no quadro, entra no meu olho, entra no seu olho, e ali dentro nosso cérebro interpreta aquilo, dependendo do comprimento de onda de luz de cada cor, ele vai interpretar como sendo azul, amarelo, vermelho, marrom, etc. Para explicar um pouquinho melhor sobre essa questão de o que é cor, como que funciona essa questão de ondas de luz, né? E reflexão, eu vou chamar aqui rapidamente o Dr. Haar. Dr. Haar, por favor, me ajude aqui. Então vamos lá, a física da cor. Como funciona? Primeiro o que temos que entender é que nós não vemos as cores. Nós não vemos as cores. O que nós vemos? Nós vemos a luz que emite ondas. As ondas de luz, essas ondas batem, refletem no objeto e essa luz que reflete é captada pelo olho humano. Quando captada pelo olho humano, o olho interpreta essas ondas de luz como cores e formas. Quando a luz bate no objeto, algumas ondas de cor são absorvidas pelo objeto e outras ondas de cor são refletidas. Por exemplo, tem um ovo de dragão aqui. Um ovo é vermelho. Quando temos um objeto vermelho, a luz bate nesse objeto. O vermelho é refletido
e as outras ondas de luz são absorvidas pelo objeto. E o que vemos é a onda de luz vermelha que é refletida no objeto. Então o que temos que entender é que as cores são ondas de luz que são refletidas. E se a luz não tiver todas as ondas de cor, nós não enxergamos as cores direito. Então quando vemos um cabelo na luz azulada, o que vemos é uma cor azulada, porque não temos cores quentes, cores amarelas e vermelhas para serem refletidas por esse cabelo. E quando vemos o cabelo sob a luz amarela, não temos tanta cor dele. Não temos tantas cores, tantas ondas de cor azul para serem refletidas. E o que acontece é que quando temos uma cor de luz, que não é uma cor que tem todas as ondas de cores, como a luz do sol, o que vemos é a cor errada do objeto. Precisamos ter todas as ondas de luz para conseguirmos enxergar o objeto quando a luz é refletida. Espero ter ajudado, Felipe. Até a próxima. Me deixe estudar. Para introduzir para a gente aqui sobre fundo de clareamento, vou chamar mais uma vez o Dr. Haar. Dr. Haar, por favor, sua ajuda. Felipe, vamos lá. O que é fundo de clareamento? A definição de fundo de clareamento é o residual químico e físico da cor, determinado pela tonalidade, matiz, etnia e local de residência. Eu vou explicar um pouco melhor. O fundo de clareamento é a cor revelada, a cor que é o residual de cor quando clareamos o cabelo, que pode ser de várias matizes diferentes. Isso vai depender, isso não é sempre igual. Isso vai depender da tonalidade natural desse cabelo, vai depender também da matiz natural desse cabelo. E vai depender também da etnia dessa pessoa. Qual é o código genético dessa pessoa? A genética também vai ter uma influência muito grande no fundo do clareamento. E também vai depender de onde essa pessoa mora, onde essa pessoa reside. Por quê? Porque quando a pessoa mora num lugar mais frio, o fundo de clareamento tende a ser mais acinzentado. E quando a pessoa mora num lugar mais quente, como aqui no Brasil, a pessoa tende a ter um fundo de clareamento mais quente. Então, isso é que é fundo de clareamento. Espero ter ajudado, Felipe. Até a próxima. Muito obrigado, Dr. Haar. Então, olha só, você entendeu que o fundo de clareamento é o residual químico e físico que depende de etnia, depende de local de moradia e tudo mais, né? E a verdade é que eu trabalho com três variações de fundo de clareamento, tá? 3 variações, uma atenuada, a normal, digamos assim, e uma mais intensa. O que seria isso? Isso seria a quantidade de pigmento, né? O que acontece? Nós temos 2 tipos de pigmento no cabelo, tá? A eumelanina e a felmelanina. E a felmelanina. A verdade é que a eumelanina, ela é o que traz os tons acinzentados, os tons mais profundos, mais escuros, que ela é basicamente, ela tem bastante quantidade de azul. E a felmelanina, ela é o que dá os ruivos naturais, os loiros naturais, então ela é uma melanina mais pro acobreado, aquele dourado acobreado, etc. Então, as duas juntas vão formar todas as cores de cabelo. Felipe, mas você não falou que precisa de 3 cores primárias? Sim, e aqui a gente tem um pouquinho do tom. A gente tem o azul,
principalmente, e aqui a gente tem uma divisão muito grande das duas cores, do amarelo e do vermelho, que é a fenilmelanina. Então beleza, a gente tem essas duas coisas, e olha só que interessante, a forma atenuada, por que eu estou falando de melanina aqui para vocês? Porque a forma atenuada, que seria o acinzentado, o normal, que é o normal, e a intensa, que é aquele avermelhado, o que eu estou falando isso aqui? Aqui, ó, a forma atenuada, se você pega um cabelo aqui, ó, vamos pegar um cabelo na altura de 5, tá? Quando ele tá... Quando esse cabelo na altura de 5, ele tem um fundo de clareamento atenuado, ou seja, ele tem um fundo mais acinzentado, ele tem menos saturação, é um cabelo que tem menos saturação dos pigmentos, né? Principalmente da fenilmelanina. Então ele é um cabelo mais frio. E aí quando a gente clareia esse cabelo, ele praticamente não passa pelo vermelho, porque a gente aprende sempre, né, que o cabelo ele vem do preto lá, tal, e ele vem clareando e passa pelo vermelho, e passa pelo laranja, e passa pelo amarelo. E a verdade é que eu já fiz esse teste num cabelo que tem um fundo de clareamento atenuado, ele vai direto do castanho, ele vai praticamente direto para um loiro quente. Ele não passa muito pelos vermelhos, pelos alaranjados, ele passa muito rápido. E inclusive ele é um cabelo que é clareado mais fácil, porque a eumelanina ela é degradada muito mais rápido, ela é mais sensível. E aí quando a gente pega um cabelo que tem um fundo de clareamento intenso, o que ele vai fazer? A gente vai do castanho, ele passa do castanho para o vermelho, e aí ele passa pelo laranja, e aí ele passa pelo amarelo quente, até ele chegar no loiro quente e no loiro, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem vários fundos de clareamento, e isso aqui é fundo de clareamento, quando a gente clareia o cabelo. Né? E você fala, mas o fundo de clareamento da altura de 5 é um vermelho acobreado. Ah, beleza, ele é um vermelho acobreado quando a gente clareia, e quando é um cabelo tido como normal, um cabelo que é na média. Quando a gente pega um atenuado, ele não vai ter esse fundo de clareamento vermelho alaranjado. Quando a gente pega um intenso, ele vai ser mais ainda intenso do que o que você aprendeu. Então você precisa entender e identificar isso aqui. Isso não é difícil identificar. Você sabe identificar um cabelo que tem um fundo acinzentado e um cabelo que tem um fundo quente, né? E você sabe identificar um cabelo que tem um fundo normal, um fundo neutro, né? O normal aqui seria o neutro. E tá tudo bem, o neutro ele vai passar por todas essas cores, mas ele vai passar de uma forma mais linear, e aqui ele vai demorar para passar pelas cores mais quentes ali. Então, a gente tem uma grande diferença disso aqui. E quando você fala assim, tá, beleza, mas aí tem o fundo vermelho acobreado, então eu vou pegar vermelho acobreado, né, ou acobreado, enfim. Você vai pegar aqui, eu falo isso, vermelho acobreado, porque dependendo da intensidade que tem aqui esse fundo de clareamento, ele vai ter um fundo de clareamento diferente, ligeiramente diferente. Então, se você pega, por exemplo, um cabelo na altura de 10, ou um cabelo branco e vai trazer para cá, você fala, pô, eu preciso pôr fundo vermelho acobreado. Se você fizer isso, se você usar o estudo de fundo de clareamento para escurecer esse cabelo, o que vai acontecer é que você vai chegar num cabelo com uma cor quente, você não vai chegar na cor que você quer, tá? E eu vou explicar já já sobre o fundo de escurecimento, mas a verdade é que geralmente vai dar problema, né? Muita gente gosta de fazer pré-pigmentação, por exemplo, para escurecer cabelo. E a verdade é que se você pré-pigmenta com o fundo de clareamento daquela altura de tom que você quer chegar, a verdade é que você vai ter um resultado não satisfatório. Você não vai chegar numa cor neutra, que seria a proposta da pré-pigmentação. É você chegar numa cor neutra para ele não chumbar. E a verdade é que existem outras coisas para ele não chumbar, é só você entender a ciência do chumbado, a ciência do chumbamento, digamos assim, que eu vou pincelar também aqui para você. Mas o que você precisa entender é o fundo de clareamento primeiro. Então, esse aqui a gente vai clarear bem mais rápido e provavelmente a gente vai chegar num tom mais claro, de uma maneira muito mais fácil. E esse aqui a gente vai ser mais difícil, ele vai demorar mais e tudo mais. É por isso que às vezes você pega um cabelo tonalidade 5 e ele vai rapidinho e é tranquilo, e você vai pegar um outro cabelo que é bem mais difícil por causa dessa diferença aqui, ó. Isso aqui é diferenciado pelo que? Etnia é uma das coisas.
que isso significa? Dependendo da descendência, né, dependendo da etnia que essa pessoa vem, ela vai ter, né, dependendo da genética. Isso aqui, etnia, aqui, ó, é genética. Então, geneticamente, a gente já tem ali uma programação para a gente ter um cabelo com fundo de clareamento mais atenuado, mais neutro ou mais intenso. Então, você vai pegar a etnia, você já vai olhar, por exemplo, o cabelo de um descendente de japonês, um descendente oriental, ele provavelmente vai ter um fundo de clareamento mais intenso. Se você pega, por exemplo, uma pessoa de etnia que tem descendência europeia, né, da Europa Ocidental, você vai ter mais chances de pegar um cabelo que tenha um fundo atenuado. E se você pega, por exemplo, uma mistura de descendências que é o brasileiro, por exemplo, ou que, vamos pensar um pouquinho, o próprio americano, né, o norte-americano, nos Estados Unidos a gente vai ter bastante cabelo mais para neutro. E, enfim, esse estudo de etnia é um estudo muito mais aprofundado, mas saiba que a genética, a etnia, vai ter uma influência grande no tipo de fundo de clareamento que a gente vai ter, tá? Eu divido em 3 aqui para finalidade didática, mas existem várias graduações aqui no meio delas, tá? Mas tranquilo, você sabendo que existe essa variação, você já vai bater o olho no cabelo e já vai entender que esse fundo de clareamento pode ser mais difícil ou mais fácil, ou que ele pode ter algumas nuances diferentes no meio, certo? E aí, a outra coisa que a gente vai ter, que vai diferenciar essas diferentes forças, digamos assim, essas diferentes intensidades, é o local de moradia. Local de moradia? Galera. E para antecipar aqui para você, se você mora no sul do país, saiba que você vai tender a encontrar cabelos mais para esse lado aqui, mais para atenuados. Se você mora no norte, no nordeste do país, você vai tender a encontrar cabelos mais com fundo de clareamento mais intenso. Por que isso? E aí você vai me perguntar. E aí eu vou te dar um exemplo bem com uma diferença bem grande para você entender, tá? Onde que eu vou desenhar isso aqui? Aqui, ó. A gente tem aqui o planeta Terra, tá? Rapidamente para você entender. Aqui no meio do planeta Terra, assim, quando a gente estuda, né, o mapa mundi, a gente tem a linha do Equador. E a grande diferença de local de moradia tá aqui e aqui. Então, olha só, quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, quanto mais tropical é o clima, quanto mais quente é o clima, mais intenso vai ser o fundo de clareamento. E quanto mais frio for esse local de moradia, mais atenuado será esse fundo de clareamento. Mas por que raios isso acontece? É muito simples, na verdade. Quando a gente tem uma alta incidência de calor, uma alta incidência solar, o que acontece é que você já deve ter ido para a praia e você vai para a praia e a gente se bronzeia na praia. E o que é o bronzeamento? O bronzeamento é uma produção acelerada de melanina para que a nossa pele se proteja da agressão das radiações solares. E isso, no longo prazo, acontece também um pouco com o cabelo. O que acontece? Se a pessoa mora ali num lugar muito quente, ela vai ter alta incidência solar. Então, você vai ver que as peles vão ser mais bronzeadas e que o cabelo vai ter uma coloração mais intensa, um fundo de clareamento mais intenso. Por quê? Porque o organismo vai produzir mais melanina para conseguir fazer essa própria defesa do organismo, né? Fazer a defesa contra essa radiação. E quando você vai para um lugar mais frio, muito frio, por exemplo, a Noruega, você vai ver que as pessoas têm a pele mais clara porque elas não se bronzeiam e o cabelo também vai ter um fundo de clareamento mais atenuado, né? Por quê? Justamente porque não precisa dessa proteção da melanina para proteger das radiações solares. E a verdade é essa. A gente tem uma variação grande com etnia e com local de moradia. Sim, pode perceber, se você mora bem no norte aí do país, bem no norte do Brasil, norte e nordeste, você vai
me dá razão. Pô, aqui realmente o cabelo é difícil. Se você mora no sul, você vai dizer, acho que todo mundo sabe que no sul a gente tem muito mais cabelo com fundo de clareamento mais acinzentado, cabelos mais claros, né? Enfim, e isso influencia completamente no resultado das suas colorações, no resultado das suas luzes. Por quê? Porque o fundo de clareamento muda também. Se você aprende e fixa só no que é neutro, normal, no que é a média, você pode ter problema aqui no atenuado, principalmente com chumbado, e vai ter problema lá no intenso, principalmente com residual de cor quente. Beleza? Então, vamos então. Eu vou aqui desmitificar algumas coisas. Depois dessa explicação, eu vou tirar alguns mitos da nossa cabeça, assim. Eu vou tirar alguns mitos que provavelmente você tenha. Perdão, é um mito que muita gente tem. São mitos que muitos profissionais têm. Um deles é que eu já ouvi muito, né? Quando eu mostro a minha tabela de fundo de clareamento, me dizem, mas tal cor, por exemplo, no 7, eu montei uma tabela de neutralização e matização, né? Que é a Neutrotab. Eu montei essa tabela para o meu curso colorista profissional e para o curso Master em Colorimetria Verdadeira também. E a verdade é que é uma tabela já prontinha para você neutralizar e matizar, não importa a marca de coloração que você use. Então eu crio ali uma tabela para cada marca de coloração para já facilitar isso ali para os meus alunos. E muita gente me fala, mas você colocou aqui que no 9, para neutralizar 9, tonalidade 9 com matiz acobreada. Não existe fundo de clareamento acobreado na altura de 9. Como é que eu vou explicar, né? E foi mais ou menos daí que surgiu essa questão do fundo de escurecimento. Porque, tudo bem, quando a gente clareia e chega no 9, né? Tudo bem, a gente não tem, no estudo normal a gente não tem o acobreado lá na altura de 9. Na altura de 9 seria o amarelo. Mas não é assim que acontece na vida real. Quantas vezes eu já vi aluno falando como que eu neutralizo o alaranjado desse cabelo? Que altura de tom que ele tá? 9. Então a gente tem sim alaranjado na altura de 9. Sabe por quê? Porque existe também o residual físico. Lembra lá? O Dr. Haar falou sobre o residual físico. O que é esse residual físico? O residual físico, ele é o seguinte, mesmo que você tire a maioria daquele pigmento, você descoloriu aquele pigmento, existe ainda uma reflexão de cor da queratina que acaba ficando. É como, em termos bem leigos, assim, só para você entender, é como se o cabelo tivesse encardido. Sabe? Tecido encardido que você não consegue mais tirar aquele escuro de um pano encardido, por exemplo. É mais ou menos assim que acontece. E esse residual físico é muito difícil de entender, porque ele não é um residual químico. Mas então como que eu tiro isso aqui? Não tira. A gente geralmente vai fazer uma neutralização mesmo. Existe também a questão da queratina, que a queratina é amarela. A queratina é um amarelo clarinho. Ela não é branca. Então quando a gente clareia bastante, a gente chega num amarelo pastel, que é já a cor ali. É a cor da estrutura do fio, não é um pigmento. Então a gente não consegue descolorir o que não é pigmento, né? A gente consegue descolorir o que é pigmento, que é melanina, a gente tira. Se a gente tirar totalmente ali aquele amarelo, a gente vai estar tirando, na verdade, a estrutura capilar. Então beleza. A gente tem todo esse residual físico e a verdade é que no 9 existe sim, que é uma prova. A Keone tem uma coloração que é o 904, que é assim, ó, loiro muito claro cobre. Então existe sim, principalmente o fundo de escurecimento, tá? Se você colocar um cobre num cabelo 9, ele vai ficar um 9 acobreado. E a verdade é que principalmente quando a gente tem coloração no cabelo e vai clarear esse cabelo, pode sobrar residual sim, cobre na altura de 9. Então esqueça que em tal tonalidade não vai ter residual de tal matiz. A gente pode ter. Ainda mais hoje em dia que a gente tem as cores fantasia por aí. Mas cor fantasia não tem nada a ver com fundo de clareamento. Bom, se cor fantasia é uma realidade da nossa profissão, as pessoas usam, as pessoas fazem uso disso, alguns cabeleireiros até usam
para matizar esse tipo de coloração. E se o fundo de clareamento não entra nisso, então o fundo de clareamento não tem serventia quando a gente vai usar coloração artificial, quando a gente vai usar a nossa coloração, né? Porque a cor fantasia é uma realidade. E aí é que entra o fundo de escurecimento, né? O fundo de clareamento, ele é simplesmente para a gente saber para onde vai mais ou menos aquele cabelo a hora que a gente clarear e para a gente fazer o que eu chamo de neutralização futura, que é o que? A gente já sabe que a gente vai clarear um cabelo com coloração ou com descolorante, não importa. A gente vai clarear um cabelo de 5 para 9, por exemplo, né? De 5 para 8, que seja. A gente sabe que ali vai revelar uma matiz, né? Um residual de pigmento, um amarelo forte, talvez um acobreado. Beleza, então um amarelo acobreado, e aí a gente já coloca ali a matiz que a gente vai neutralizar futuramente a hora que chegar na altura de 8 aquele cabelo. Então o fundo de clareamento é importante para quando a gente vai clarear. Para quando a gente vai escurecer, aí nem tanto. Eu vou te mostrar já já. Então um dos mitos é esse que eu queria matar. O segundo mito é o seguinte, ó, tem um exemplo, que é a gente fazer, por exemplo, um 6 num cabelo que está 7 cobre. Como que você faz, né, um 6 neutro aqui, né, um 6/0? Então o cabelo ele está num 7 cobre, né? Então tá um ruivo, é um ruivo na altura de 7. E a gente quer vir pro 6/0, a gente quer escurecer um tonzinho e fazer isso. O que é isso daí? A gente vai ter que usar neutralização, vamos ter que neutralizar esse cobre e chegar no 6/0. E aí, quando a gente faz isso, a gente está usando, quando a gente neutraliza, se a gente fosse pensar no fundo de clareamento 6, tá tudo bem, né? 7, ele tá cobre, fundo de clareamento 6, o que a gente vai fazer? Qual que é o fundo de clareamento da altura de 6? Não é o cobre? Então o que você faz? Bota o 6/0 lá e aí ele vai ficar 6? Não vai. Você tem que neutralizar. Por que você tem que neutralizar? Porque o fundo de escurecimento não é a mesma coisa que o fundo de clareamento, né? Tem muita gente que pré-pigmenta lá com cobre para poder chegar nessa altura, na altura de 6. E aí, o que você me diz? Nós vamos ter que neutralizar esse cobre. Nós vamos ter que usar aí o pigmento azul para a gente neutralizar esse cobre, se ele tiver aquele cobre bem alaranjado mesmo. Né? Por quê? Para a gente chegar no neutro. Ah, mas você está descendo só um tom, tudo bem, mas não é o fundo de clareamento que falam que é o do 6? Então, como que você me explica que a gente vai neutralizar essa parada aqui? A verdade é essa. Um outro exemplo é se a gente quer ir de um branco, de um cabelo branco, para um 7 neutro, né? A gente também vai fazer um escurecimento aqui. E a verdade é que se a gente puser o 7/0 ali, ele vai funcionar, ele vai ficar um 7 acinzentado, mas vai funcionar. Não vai chegar a chumbar nem nada. E se você colocar aí nesse branco uma pré-pigmentação cobre amarelado, ele vai ficar um 7 quente, não vai ficar um 7 neutro. Então quando a gente tem que entender que neutro é neutro, né? Cobre é cobre, cada matiz é cada matiz, e a gente precisa entender esse fundo de escurecimento para você entender como que você vai lidar com essas situações aqui. Vamos lá então para o fundo de escurecimento? Então, vamos lá, fundo de escurecimento. E olha só, o fundo de escurecimento, ele tem um fundamento que vai fazer você nunca errar, que é o seguinte:
é esse triângulo aqui das 3 cores primárias. E aí você, por quê? Porque toda vez que a gente vai dar cor para um cabelo, você tem que lembrar que você precisa da presença das 3 cores primárias. Você precisa do amarelo, você precisa do azul e você precisa do vermelho. Em qual altura de tom, Felipe? Em qualquer altura de tom, você precisa ter essas 3 cores primárias. Quer uma prova? Tá aqui, ó, é só você olhar para a cartela de cores da sua coloração, da coloração que você usa. Quando a gente vai escurecer, você tá me dizendo que tem azul, vermelho e amarelo no 10? Eu tô sim, porque o 10 é o quê? Neutro. A gente tem o 10 neutro, o 10 acinzentado, o 10... tudo quanto é cor. Ah, não tem 10 dourado. Tudo bem. A gente pode ser que não consiga ter um 10 dourado. Mas o 10 neutro, ele tem essas 3 cores aqui. Ah, não existe, a gente não consegue fazer um 10 acobreado com coloração normal. Pode ser que não consiga. Mas a gente tem no 10 zero, no 10 base, no 10 neutro, a gente tem as 3 cores primárias, porque são as 3 cores primárias que vão dar a neutralidade dessa cor. Então isso quer dizer que se eu for escurecer do 10 para o 9, eu tenho que pôr as 3 cores primárias também, eu vou botar vermelho nesse cabelo? Vai, só que você não vai botar um vermelho puro e não vai botar uma coloração vermelha, você vai botar uma coloração, você vai botar um mix de coloração, uma coloração que tem as 3 cores primárias. E o fundo de escurecimento é basicamente isso aí, é você colocar as 3 cores primárias, entendeu? E o que é isso? As 3 cores primárias são as 3 cores em quantidades iguais ou muito parecidas. Geralmente a gente vai colocar um pouquinho mais do azul, porque ele é a única cor fria, né? E aqui são quentes. E aí você vai fazer essa junção. Ah, legal. Olha só que interessante. Quando você junta amarelo e vermelho, você tem o que? Alaranjado, que neutraliza o azul. E é isso que a gente vai fazer. A gente tem que neutralizar sempre. A base já não é assim? Já é. Você pode usar a base? Pode. Você pode usar a base sempre para você escurecer. Mas muitas vezes o que acontece? O cabelo chumba, como você deve estar falando. Ah, mas se eu usar a base o cabelo vai chumbar. E ele chumba por 2 motivos, que eu vou explicar aqui para você. O primeiro motivo... Vou pôr aqui, chumba. O primeiro motivo que ele chumba é... Principalmente não, mas o primeiro motivo é que existe pigmento azul no cabelo claro. Ah, o cabelo branco também tem... O cabelo branco principalmente tem pigmentação azul. Tem um outro vídeo, uma outra aula que eu falo sobre cabelo branco, em que eu explico melhor isso aqui, mas ele tem um pouquinho de eumelanina no cabelo branco. Então o pigmento azul pode vir a fazer chumbar. A outra coisa que pode fazer o cabelo chumbar é... é a alta saturação que a gente precisa ter num cabelo mais escuro. Então, por exemplo, ó, se você está vindo do 10 para o 7, para o 8, você tem a influência do pigmento azul do cabelo branco. Ah, mas e se eu estou pegando um cabelo loiro e estou escurecendo? Beleza. Se esse cabelo loiro estiver amarelado, né, tudo bem, ele não tem pigmento azul. Mas se ele tiver um loiro muito claro, um platinado, etc., ele vai ter pigmento azul. Por quê? Porque alguém colocou lá pigmento para conseguir chegar num loiro frio, né? Então você sabe que você vai ter pigmento azul. Então até ali o 7 você vai ter influência do pigmento azul. E mais escuro, tá bom, eu quero trazer ele para um 4. Vai ter ainda a influência do pigmento azul do cabelo branco ou do cabelo loiro muito claro? Vai ter um pouquinho, só que bem menos. Só que acontece quando você vem aqui do 10 pro 4, por exemplo, a concentração aqui de pigmento é muito maior, lembra? Muito mais pigmento. Então o que acontece? Às vezes a base ela não é suficiente para conseguir trazer um fundo mais denso, né? Para conseguir descer tantos tons assim. Então o que a gente faz é adicionar pigmento.
Como? A gente pode usar alguns mixes, né? A gente pode usar os pigmentos puros e a gente pode colocar mais cor ali dentro, né? A gente pode colocar, por exemplo, uma base com uma coloração mais amarela, uma coloração mais azulada, né? Uma coloração dourada com uma coloração azulada, ou talvez até um pouquinho de vermelho. E existe uma outra coisa que a gente precisa entender quando no fundo de escurecimento, que é um assunto bem complexo bem complexo não, ele é novo, né? Ele é uma terra redonda, igual eu falei para vocês, que é a questão da estrela de Oswald. A estrela de Oswald, ela é incompleta para nossa profissão. E tem até um vídeo que eu falo, uma aula que eu exploro bem a fundo isso daí, mas a verdade é a seguinte, ó. A gente tem aqui, deixa eu pegar essa mesma roda aqui para explicar isso para você. A gente tem como se fosse assim um poder de cada matiz em cima de outra quando a gente fala em coloração, tá? Isso não serve muito para as outras questões, mas em coloração tem porque a gente tem a influência da oxidação sempre. Então o que acontece? O vermelho ele sempre mata o amarelo, né? E o amarelo nem sempre mata o vermelho. O que isso quer dizer mata, Felipe? Você tá ficando doido? Não, não tô não. Olha só, se você pega um cabelo que tá amarelo, né? Vamos pegar aí um cabelo na altura de 7 ou de 8, mais fácil para você entender, um 8 dourado. E você quer fazer ele ficar um 8 vermelho, um 8 cobre, né? Um ruivo. Um ruivo na altura de 8, você está com um cabelo 8 dourado, o que você faz? Você simplesmente adiciona o vermelho acobreado ali. Beleza, você tem um cabelo vermelho ou acobreado, tá tranquilo. E quando você tem um cabelo acobreado ou vermelho na altura de 8 e você quer ir para um dourado na altura de 8. O que é que você tem que fazer? Se você colocar um 8 dourado, ele vai ficar dourado? Não, ele não vai. Você vai ter que descolorir esse vermelho para você conseguir chegar num 8 dourado. E é isso que eu falo da guerra de forças, de quem mata quem aqui. O vermelho sempre matou o amarelo. Então, quando a gente vai trazer fazer esse escurecimento muito grande, a gente precisa adicionar um pouco mais de amarelo, quiçá um pouquinho de azul, tá, nessa base. Por quê? Porque o vermelho ele vai, a gente vai pôr um monte de quantidade, né? Então você joga um 4, uma base 4, né? Uma coloração 4 neutra, um 4-0 ali, você joga um 4-0, o que vai acontecer? É muita concentração de pigmento, o vermelho vai matar os outros, e aí você precisa, o vermelho vai matar principalmente o amarelo, você precisa principalmente adicionar amarelo aqui na sua fórmula de cor, né? E aí você não vai ter chumbamento, não vai ter nada disso. E por quê? Porque tanto o azul quanto o vermelho são pigmentos muito mais fortes, por exemplo. Então, o que acontece, principalmente em cores mais escuras, o azul e o vermelho vão tender a se sobressair, né? Azul com vermelho dá o quê? Dá roxo, então ele vai tender a ficar aquele irisado, aquele cinza rato. E é aí que você joga o amarelo para compensar isso daí. E a verdade é que isso aqui provavelmente vai contra muito do que você aprendeu, mas esse é o jeito certo. E pode ser que você esteja tendo contato com esse tipo de conceito pela primeira vez. Tá tudo bem, tem bastante vídeo em que a gente aborda isso aqui, em que eu explico diferentes aspectos disso aqui, e aí você vai poder ter a possibilidade de entender tudo isso. Mas eu acredito que até aqui você conseguiu entender um pouquinho do conceito do fundo de escurecimento e que você precisa pensar nisso aqui, que você precisa das 3 cores primárias para escurecer, e que escurecer é bem diferente de clarear. Por quê? Porque quando você clareia, você tem o fundo de clareamento, você vai lá e neutraliza. E quando você escurece, você precisa fazer uma compensação aqui desses pigmentos, dessa guerra de forças que tem desses pigmentos, tá? Então eu aconselho que você vá lá assistir mais essas aulas que eu citei aqui durante essa aula, para você poder ter uma visão melhor aí de como funciona esse fundo de escurecimento, tá? E a verdade é que se você for tentar usar aquele esquema do fundo de clareamento, tentar fazer pré-pigmentação, a verdade é que você nunca vai conseguir atingir a cor exata. E pensando nisso aqui, as chances são que você vai chegar muito mais fácil nesse resultado. Apesar de ser difícil de entender da primeira vez, lembra? Nós estamos vendo a Terra redonda. Até agora, você achava que a Terra era plana. E quando alguém fala que a Terra é redonda, é difícil entender. E tá tudo bem.
Vai depender de você se você quer realmente entender melhor isso aqui, e aí você vai começar a pensar nisso, vai começar a aplicar isso. Quando você menos esperar, isso aqui já é parte de você e você vai conseguir levar isso bem tranquilamente aí pra frente, beleza? E olha só, atividade proposta para você. Todo final da sala de aula eu procuro propor uma atividade para você fazer, uma atividade justamente para você fixar todo esse conteúdo e principalmente para você ver que realmente as coisas que eu tô te ensinando aqui, elas realmente funcionam na vida real. Então, que é tinta sobre papel, é a nossa atividade de hoje, que eu quero que você faça, tá? E você vai fazer, como eu já disse lá atrás, a primeira vai ser as tonalidades. Então você vai colocar lá, vai pegar um papel sulfite, preparar um pouquinho da coloração 6, neutra, tá? E vai fazer uma preparação de 5 mais 7, meio a meio, tá? E aí depois você vai comparar essas duas cores. Não esqueça que você precisa observar depois do tempo de pausa. Geralmente é 30 minutos, mas vai depender da sua marca de coloração. Então você vai fazer isso aqui, você vai pegar um 6,0 da sua marca de coloração, vai fazer lá, vai preparar um pouquinho com o oxidante que você quiser, porque no papel a gente não tem tanto essa questão da força do oxidante, tá? E aí você vai preparar lá um pouquinho, sugiro que não mais do que 20, né? Ou 10 ou 20, tá bom, né? 10 ou 20 volumes. Você vai preparar lá um pouquinho do 6,0 e vai pincelar no papel. E do lado você vai misturar 5/0 e 7/0 em proporções iguais e vai pincelar do lado. E aí depois, se você quiser ir além, você vai misturar mais uma, que você vai fazer 5/0 e 7/0. Você vai misturar aqui, ó, 2,5 gramas ou 2,5 centímetros e 1,5 centímetro ou 1,5 gramas. Então 2,5 do 5,0, 1,5 do 7,0, que essa aqui é a proporção que eu passei para você ali no meio da nossa aula de hoje. E aí você vai comparar o 6,0, que é o 6, seria o objetivo que a gente está chegando, o 5,0 mais 7,0 meio a meio e o 5,0 mais 7,0 nessa proporção que eu te passei. Vai deixar tudo isso lá no papel e vamos ver como vai ser o resultado disso daí. E uma outra coisa que eu quero que você faça é você pegar da sua coloração, eu quero que você pega lá a tonalidade que mais tem nuances. Vamos supor que seja o 7. O 7 tem mais nuances. Você vai pegar um pouquinho de cada nuance e vai fazer o teste das matizes no papel. Você vai dar uma pincelada de cada uma dessas colorações que você tiver ali. Pega as que estão abertas ali, não precisa abrir para fazer o exercício não. Você vai pegar e vai observar essas matizes. E aí eu quero que você faça esses dois exercícios e coloque aqui nos comentários quais foram os resultados que você alcançou, quais foram as conclusões que você chegou, se você conseguiu ver em alguma dessas nuances as 3 primárias, se você conseguiu ver a presença ali de alguma matiz que você achava que não tinha ali naquela coloração. E isso vai ser muito interessante para você começar a entender melhor como funciona a coloração, principalmente a sua, e começar a enxergar que tudo isso que a gente falou aqui realmente é verdade, realmente acontece na vida real. E aí você vai começar a se livrar dessas matemáticas que na realidade foram feitas para nos manter sem ter o conhecimento real, sem conseguir caminhar entre as marcas, né? Nos deixar ali meio que escravos de uma ou outra marca. Enfim, é isso que eu quero que você realmente evolua. Não se esqueça de deixar nos comentários o resultado da sua atividade de hoje, tá? E se você gostou, se você curtiu, se você está aqui comigo até agora, provavelmente você está gostando do que você está vendo. Quero que você deixe aí o comentário também dizendo que gostou e que você, se você ainda não me segue, que me siga aí no Facebook e no YouTube. Eu estou soltando materiais diariamente para você conseguir evoluir cada vez mais na sua carreira. É isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e sucesso sempre, até a próxima.